Olá, bom dia. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e nós estamos aqui para eu te ensinar aí o caminho saindo da sua criança ansiosa para partir para a criança autoconfiante. Seja bem-vindo se você não me conhece, se está chegando no canal agora. Toda segunda-feira, 6 horas da manhã, eu estou aqui com vocês, ensinando alguns pontos aí que possa aí ser o trajeto de você estar se distanciando da sua criança ansiosa, ensinando para ela o manejo da ansiedade, para que ela aprenda aí, que ela chegue na transformação da criança autoconfiante. Esse é um processo e eu tenho caminhado com vocês aqui, ensinando passos aí para que você chegue nessa transformação. Passos que vão depender aí da transformação da sua criança, mas que partem, de você, pai e mãe aí. Esse conteúdo é para que você possa aprender esse trajeto e você coloque em prática tudo isso e que você possa conhecer melhor aí a sua criança ansiosa. E hoje eu quero falar sobre o perfeccionismo, sobre essa armadilha aí do pensamento que o seu filho ansioso provavelmente cai. O perfeccionismo, para vocês que estão me acompanhando, tem me acompanhado, tenho falado do livro O Menino que Tinha Medo de Errar. E o Pedro, o menino da história, e alguns de vocês aí já têm até esse livro em casa, O Menino que Tinha Medo de Errar, traz a história do Pedro, E o Pedro é essa criança que tem medo de errar, que sempre avalia o mundo nessa perspectiva de que há algo perfeito, que ele não pode errar. E lá dentro da história, dando um spoiler aí para você que ainda não tem o livro, mas é bom que você possa trazer esse conteúdo para o seu filho. Ele é levado para o mundo do perfeccionismo, A fada madrinha, da criança que tinha medo de errar, ela leva ele para esse mundo aí do perfeccionismo e lá tudo é perfeito, Todas as coisas são perfeitas e não há nada diferente e não há nenhum erro. E aí lá ele é colocado a pensar então que só tem coisas, não há pessoas nesse mundo do perfeccionismo. E aí ele é levado a algumas reflexões e você vai ter o livro aí para que você possa compartilhar essas reflexões com seu filho. Mas você pode estar tendo aí a criança perfeccionista e a criança ansiosa, ela tende a ter esse pensamento, Ela tem mais dificuldade de avaliar o pensamento dela é levado para essa coisa não real, Porque o perfeccionismo não é real, Normalmente, se a gente olhar para o mundo, se você trouxer essa reflexão para o seu filho, as coisas não são perfeitas. Nós não conseguimos, fazer tudo perfeito. E eu tenho falado isso, que essa criança às vezes tem esse pensamento, É 100% de chance, mãe, que vai dar errado. Ou tem que ter 100% de chance que vai dar certo. E isso é algo que a gente não consegue, avaliar com os nossos filhos. Normalmente nessa escala de 0 a 100, todos os eventos que a gente passa, elas estão, se a gente colocasse dentro dessa escala, não há nada que é 0 e não há nada que é 100. Mas a sua criança, pela predisposição que ela tem para essa distorção, cognitiva, desculpa, ela acredita nisso. E aí o nosso trabalho, o seu trabalho enquanto pai e mãe, é mostrar diariamente com os elementos que você tem diariamente de que há uma escala. Então tem hora que a gente está no 10, tem hora que a gente está no 20, tem hora que a gente está no 50, tem hora que a gente está no 92, mas 100% e 0% provavelmente não é a nossa vida real. E aí tem vários elementos para que você trabalhe essa distorção cognitiva com seu filho, E é isso que eu quero trabalhar com vocês hoje, Trazer essa percepção,
né? O perfeccionismo, e às vezes o perfeccionismo parte de um padrão nosso de pais também, né? De uma cobrança excessiva em relação ao resultado dos nossos filhos, né? A gente tem às vezes uma cobrança maior sobre o resultado do que sobre o processo. E a sua criança ansiosa, ela precisa estar atenta ao processo e não só ao resultado, né? E é claro que o resultado, a gente quer um resultado positivo, mas o mais importante é dar sequência ao processo. Por isso que a gente vai falar que as tentativas e o treino são muito mais valorizados aqui com a sua criança ansiosa do que só o resultado final dela ter enfrentado medo, dela conseguir fazer algo sem o medo. Isso vai ser resultado de muitos e muitos e muitos treinos, mas ela precisa ser incentivada a chegar no treino. Se só avaliarmos o resultado final, então só o desenho lá final que saiu perfeito, né? E nós precisamos, você pai e mãe, precisa observar o seu padrão aí, como é que você tem cobrado o seu filho, julgado o resultado final dele. Né? E começa, né? Às vezes o ambiente também proporciona que esse perfeccionismo atrapalhe a criança. Mas se você está aqui hoje nesse conteúdo, é para que você possa entender que você também tem potencial para estar ajudando a sua criança, desde que você repare nesse padrão do perfeccionismo. Provavelmente a sua criança ansiosa traga isso. Né? Ela só vai fazer ou ela só vai para uma execução se ela tiver 100% de chance de que aquilo vai dar certo ou 100% de chance que aquilo não vai dar errado. Né? Ela precisa dessa garantia ou ela vai sempre protelar, começar uma atividade porque ela está nesse processo. Né? Eu não vou para o treino sem o medo. Só vou pro treino se eu não estiver com medo. E a gente eu falei para vocês na quinta-feira, né? Incentive o seu filho a não precisar fugir do medo. Ele vai fazer com medo, ele vai enfrentar com medo. E aí, após uma sucessão de treinos, né? Quando isso vai virando um hábito, vai chegar o ponto dele se distanciar do medo. Mas ele não vai esperar que as coisas vão começar perfeitas, né? Não há isso. E eu vou trazer um exemplo aqui para vocês de coisas práticas que você pode estar trabalhando com a sua criança, com o seu jovem, para ir mostrando diariamente para ele que não existe esse 100 e não existe esse 0. Se a gente for colocar dentro de uma escala de 0 a 100, nós precisamos fazer eles avaliarem, né, que há uma avaliação de 10, de 20, de 30, de 40 para todas as coisas que ele executa ou que precisam ser cobrado deles. Nós também não vamos fazer uma cobrança de 0 ou de 100. Né? Isso também nós precisamos observar, e eu quero que você tenha observação sobre o processo aí de aprendizado e de enfrentamento do seu filho. Estou aqui trazendo conteúdos para que você incentive o seu filho ao treino, incentive o seu filho a lidar com medo, incentive o seu filho a saber um pouquinho da sua ansiedade e enfrentar essas situações. E o resultado disso vai ter vários números aí. Né? Se a gente colocar dentro dessa escala, vai ter essa variação. E você precisa também olhar para isso, porque senão você só vai avaliar que o seu filho não fez ou fez, né? E aí traz também, amplia e reforça essa condição dele de lidar com as coisas 100% ou 0%, ou é tudo ou é nada. Né? Que isso é uma condição muito frequente da criança ansiosa, ou é tudo ou é nada. Né? Essa distorção, e isso é irreal. Né? Nós não temos tudo e nós não temos nada, mas nós precisamos trazer essa consciência para os nossos filhos, indo todas as experiências que eles têm passado aí diariamente, vocês têm a oportunidade de ensinar e de trazer essa consciência para a criança.
Não, nem sempre, né? Não tem tudo e não tem nada. Mas nós precisamos trazer com elementos do seu dia a dia. E aqui tem um caso, ó, a Alex, ela tem 13 anos, ela é uma artista muito competente que passava muitas horas realizando seus trabalhos de casa. A maior parte do tempo era gasta em pequenas alterações e acabamentos, uma vez que ela presumia que somente receberia boas notas se passasse a maior parte do tempo possível envolvida em sua obra. No entanto, recentemente isso havia se tornado um problema e Alex não conseguia cumprir o prazo para a conclusão do seu trabalho do curso. Ela então conseguiu entregar um trabalho acabando que não havia gasto tempo suficiente para garantir uma boa nota. Alex tinha uma obra ainda não avaliada de uma tarefa recentemente que havia recebido e ela concordou em tentar o experimento de testar sua crença sobre a quantidade de tempo e boas notas, porque ela tinha essa crença de que para que ela tire boas notas, ela precisaria ter um excesso de tempo envolvida com aquele trabalho escolar. Ela concordou em gastar 20 horas nessa tarefa, menos da metade do tempo que geralmente utilizava. Ao final desse tempo, ela entregou o trabalho à sua mãe, que levou à escola. No entanto, quando recebeu a nota, recebeu um grau A. A reflexão sobre esse experimento ajudou Alex a questionar seu pressuposto vinculado à quantidade de tempo e à nota. Então, essa jovem, ela foi incentivada a testar esse pensamento. Nós estamos falando aqui, se você tem me acompanhado, eu tenho falado sobre distorções cognitivas. E para que o seu filho possa observar o quanto que é irreal esse pensamento, o quanto que ele cai nessas armadilhas, ele pode ser incentivado a testar esses pensamentos. E aí, você viu, o Alex foi lá, testou esse resultado, né, desse trabalho dela, e ela, com metade do tempo que normalmente ela executava um trabalho, ela conseguiu tirar A. Porque estava prejudicando, né, esse tempo todo gasto nesse trabalho. Né? O perfeccionismo, ele vai levando a esse reconhecimento vinculados a situações que não são reais, né? A um tempo excessivo, a gente ficar minuciosamente num detalhe, e isso desgasta principalmente o seu tempo ou a sua atenção naquele fato e te leva o pensamento irreal, que é fazendo isso, fazendo esse padrão, é que você vai ter um resultado positivo. E você não consegue avaliar realmente o que te leva a um resultado positivo, né? Que não são esses detalhezinhos pequenininhos aí que você passa muito tempo, né, envolvido, mas são outras coisas que são avaliadas na nota final aí da professora. E ela pôde observar isso, mas foi um teste, né? Ela foi levada a ser incentivado a criar esses testes. E eu faço isso, trabalho aqui dentro do programa com isso, né? De que você incentive o seu filho a testes novos. E aí você vai estar avaliando e você vai estar trazendo essa nota A para o processo que a sua criança está sendo... ela aceitou participar desse processo com você. E você vai oferecer uma avaliação positiva a isso. Né? Você vai trazer um reforço positivo a esse processo de encorajamento, de que ela vai fazer o trabalho em menos tempo, de que ela vai entregar isso sem achar que estar pronto, porque o perfeccionismo, ele nunca vai ter essa sensação, nunca, né? Ele vai ter a sensação de que tá tudo perfeito e agora eu posso entregar. Isso nunca vai chegar a ser concluído. Normalmente ele só acaba porque encerrou o tempo. Só que aí ele se envolve às vezes de perder noites. Eu tenho pacientes assim,
né, principalmente os jovens, 10 anos, 11 anos, eles se envolvem nisso, né? Então eu preciso, tia, eu preciso fazer. Então eu vou dormir 3 horas da manhã porque não estava pronto, não, eu não quero entregar, o meu paciente se refere assim, eu não quero entregar nada medíocre. E a gente tem trabalhado com isso, né? Estar fora da média e realmente não incentivamos a mediocridade, né? De que você entregue algo no padrão médio, mas que você veja que entregar algo que tem uma excelência não é algo perfeito, né? É isso, né? De que não é perfeccionismo, né? Mas é algo com excelência dentro do tempo que é saudável para você fazer isso, dentro das condições que você entrega com a excelência que você tem naquele momento. Depois você vai aperfeiçoando isso e não indo para o perfeccionismo, porque isso é irreal. E o Pedro lá do livro, né, o menino que tinha medo de errar, ele é levado a pensar nisso. Não existe, no mundo do perfeccionismo não há pessoas, porque não há pessoas que nunca erraram. Não há pessoas que entregaram 100%, não há. Nós somos seres humanos e nós vamos ter essa condição de erro, né? De quando uma obra é feita por um ser humano e até por uma máquina, né? Sempre há algum detalhe. E é isso que traz a beleza da obra humana, né? Porque sempre vai ter algum detalhe que diz, né? Esse é feito por esse, né? Não tem um padrão, a mesma cor, o mesmo corte, o mesmo, né? A mesma circunferência. Isso não é do ser humano e é isso que traz a beleza do ser humano. Então, todas as coisas que nós fazemos não vai ter essa condição do 100 e não vai ter essa condição do 0, mas eu quero que vocês possam observar o dia a dia do seu filho e aí pensar quais testes você pode oferecer para ele, né? Quais convites você vai estar proporcionando para o seu filho para que ele possa trabalhar com essa distorção, para que ele possa ser depois observar o resultado final aí e saber que ele pode fazer diferente. Isso é algo de você usar todas as suas experiências, né? Um dos princípios, né, do programa Filho Ansiedades era esse. Observe todas as suas experiências e não pense que você vai ter as experiências perfeitas, né? Você não vai colocar o seu filho para um treino de forma perfeita, você não vai ter todo o tempo possível, você não vai ter todas as ferramentas possíveis, você não vai ser o pai perfeito ou a mãe perfeita para ir levar essa aprendizagem para o seu filho. Isso não vai existir. Você vai utilizar de todas as situações que você vive com a sua criança para ir trazendo esse ensino, que o perfeccionismo o distancia, né, dele estar trabalhando aí com a sua ansiedade, com a sua ansiedade. O perfeccionismo é algo que nós precisamos distanciar dessa criança. E se isso está presente na sua vida e você não inicia algo porque, ai Maria, mas não está no tempo certo, mas eu não tenho tudo ainda para começar, mas você traz e a gente vai falar para o adulto, né, que isso o resultado do perfeccionismo é uma procrastinação, né, de fazer algo, e aí vai gerando esse medo, né? Eu vou procrastinando porque eu sou tão ansiosa com esse resultado que vou me distanciando desse começar o treino, e aí por não treinar eu não faço aquilo. E por não treinar, eu não crio as habilidades para fazer aquilo, né? Nunca vai ser perfeito, mas quanto mais eu treino, mais próximo eu me avanço aí, mais próximo eu chego desse resultado que eu desejo.
nunca vai ter o resultado final perfeito, né? Quero a minha casa daquele jeito que eu sonhei, e vai ser tudo, o processo vai ser todo perfeito, né? Vou contratar as pessoas e vai ser tudo, vai ser entregado no tempo, vai estar todos os elementos ali que eu já planejei vai acontecer. Não vai acontecer. E nós vamos lidando com esses imprevistos e a sua criança vai sendo trabalhada a lidar com isso, porque você vai estar valorizando o processo. Você não vai estar valorizando só o resultado final. Observe aí, né, nas suas avaliações com os seus filhos, o que você tem dado mais valor. Isso cria um ambiente que pode proporcionar o aumento da ansiedade. Se você só fica destacado, né, se o que você valoriza é só o resultado final de perfeição, né, ligados aí à conclusão final de tudo que ele tem feito. E não vai ser assim, principalmente no início desses testes de enfrentamento. O seu filho precisa ser incentivado a iniciar. E aí, com esse início, observando o seu resultado, então assim, filho, você saiu pelo menos aqui do 10 e você chegou no 20. E isso já é muito positivo. Trazendo essa consideração que não é fácil para o entendimento da sua criança ansiosa, não estou falando aqui que é fácil, mas que você precisa começar isso, mesmo que a sua criança seja muito pequena. Comece a fazer esse treino, comece esse movimento e eu tenho certeza que ele vai observar melhor, ele vai ter um pensamento mais realista dessa situação, que não vai ser 100 e não vai ser 0, né? Mas ele vai começar a observar melhor. Quando a gente coloca a criança para avaliar evidências, avaliar fatos, avaliar com uma consideração de consciência e não só as armadilhas aí do pensamento dele, que ele comece a avaliar o próprio pensamento, ele vai ter condições mais realistas de estar lidando com a situação. E não quer dizer o positivismo que não tem o positivismo assim que tudo vai ser perfeito. Não, né? Vai dar certo no ponto da gente imaginar, eu já trouxe um conteúdo sobre isso, que às vezes a gente, para incentivar o nosso filho a esse teste ou esses treinos, a gente coloca, filho, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Vai dar tudo certo, né? E nós não podemos trazer essa garantia para os nossos filhos. Esse é um reconforto que gera um ciclo da gente estar ali a todo momento falando isso. Mas nós estamos aqui com você. Né? Algumas coisas vão acontecer no processo, mas nós precisamos passar pelo processo para você saber. Então, esse perfeccionismo, ele precisa ser testado, né? Esse desempenho do só bom e do só ruim pode estar acontecendo com a sua criança, mas ela precisa ser testado, pensar sobre esse próprio pensamento, ir para esse enfrentamento, testar isso na prática e vocês dois virem avaliar esse resultado. Então a Alex ela foi testada a avaliar essa relação que ela fez de tempo e nota, né? A minha nota perfeita só acontece quando eu gasto muito tempo no trabalho e não é isso. Então, ela vai ser testada no próximo treino, provavelmente ela vai ser testada a entregar um trabalho com menos tempo, né? E a ir avaliando o que realmente traz a nota. E o seu filho perfeccionista aí, precisa ser testado nesse ponto, né? Que não é perfeccionismo. Eu trabalho dentro do atendimento, eu falo assim, nós precisamos trazer a excelência. E a excelência não é o perfeccionismo, a excelência é fazer tudo o que é possível dentro das condições e do tempo que você tem, do tempo de saúde, né, emocional e mental que você pode disponibilizar para aquilo. E você faz, você entrega, né? E aí depois você tem muita compaixão com o seu resultado.
Nós precisamos ir ensinando isso para os nossos filhos, e você vai ensinar isso para o seu filho, sendo modelo disso. Vá para o treino com ele, tenha muita compaixão com os resultados, com o seu próprio resultado, porque você pode ainda estar no início, né? Ah, Maria, agora que eu estou tentando fazer algo diferente, vendo seus conteúdos, eu estou também sendo incentivada a esse treino. Então, tenha compaixão com o seu resultado, né? Isso vai ser treinos em treinos, em treinos, em treinos, até que isso seja palpável para você, você tenha condições melhor de avaliar o resultado do seu filho, de lidar com essa situação, de não só se irritar, de deixar na metade do treino, não, tá bom, não vou fazer mais nada com você. Isso pode acontecer no processo. Tudo bem. Tenha compaixão com você também, né? Isso é algo que você também não avalie o seu treino com seu filho ansioso em 100 ou em 0. Você anota que você está dando para você, tá bom? Esse é um pouquinho do que eu queria trazer para vocês, a reflexão do que o perfeccionismo pode aí distanciar o seu filho, né, de estar trabalhando com o manejo da sua ansiedade. A sua criança ansiosa, ela provavelmente tem uma tendência a esse perfeccionismo. E para que você possa trabalhar com ele nisso, para que você possa distanciar ele desse campo, você precisa trabalhar com o seu próprio perfeccionismo e você precisa ir utilizando todas as experiências possíveis aí que você tem com a sua criança, de testar esse pensamento, de observar, teste o resultado final com seu filho. Isso vai trazer a base para ser usado aí quando você pensar em todas as ferramentas que eu tenho trabalhado aqui com vocês, que eu tenho trazido, que eu tenho falado para você, para que você trabalhe essa cognição e os sinais de ansiedade do seu filho. E isso vai fazer com que ele consiga lidar melhor, que ele saiba do seu próprio potencial, que ele também amplie as suas habilidades, né? Isso está envolvido com a habilidade da autoconfiança, e ele vai ganhando, vai observando melhor o processo, não só lá o resultado, mas ele vai observando também o seu processo, vai vendo que o resultado sim é positivo, mas ele vai observando esse processo e vai se desprendendo de alguns padrões aí, algumas armadilhas que ele estava caindo, né? Então essa Alex, ela estava nessa ligação de tempo e resultado, e não é só isso. E espero que vocês então sejam incentivados a esses treinos. Coloque aí o seu filho para observar o próprio pensamento, né? Teste com ele algumas coisas diferentes. Me escreva se você está fazendo isso, se você já tem mudado alguma coisa, se essas reflexões têm feito diferença para você. Me escreve aí do que tem feito, se você já observou, conseguir colocar algum padrão diferente aí durante a minha semana, Maria, só pelo que você falou aqui nessa segunda-feira. E esse é o meu incentivo. E nós nos vemos na quinta-feira também, né, trazendo mais conteúdos que possa aí te ajudar a essa transformação de sair da sua criança ansiosa e partir para essa criança autoconfiante. Continue aqui, me mande seu feedback, me mande outros conteúdos que você deseja também ouvir, do que tem acontecido aí na sua casa. E se você deseja até participar comigo de algum conteúdo aqui, eu estou à disposição, né, para fazer aqui o melhor conteúdo para te ajudar aí nesse caminho. Tá bom, gente? Tenha um bom dia, uma boa semana aí de trabalho, e estou aqui à disposição. Beijos!